prendendo eles em suas pernas. Mais uma vez, os touros não conseguiram e o comandante ia tentar prender. A moça chega novamente e diz que ele parecia estar resistindo, mas antes ela manda o comandante e o cara do touro calarem a boca, porque ela responde que ele saiu por um motivo bobo. Ele era o melhor da região, chamado Yaga. Ela era uma ninja inocente, despreocupada e mimada. Chegou a queimar seu olho, mas mesmo assim ela ainda acredita. Ela o beija e ele que acha. Mas enquanto luta, ele continua insistindo em ser um desalmado. Deu motivações para ele querer ter uma vida tranquila, parar de matar. Mas todo mundo nega isso a eles. Sajiri mostra um documento de perdão assinado pelo Shogunato, o líder supremo. Basta assinar que não poderá ser feito e céu, mas foi encontrado. Nesse lugar, borboletas e flores dançam. 5 outras expedições foram feitas, mas ninguém voltou. Roshi reuniu inúmeros condenados à morte de todo o país para enviar de alguém habilidoso, com muita vontade de viver, para embarcar nessa missão. A esposa é pular da ponte, mas por ser muito esperançosa, ainda aguarda ele. Então ele acha uma ótima ilha misteriosa contra diversos criminosos condenados à morte, mas o comandante diz que não vai soltar ele por uma besteira dessas, e se afasta da Sajiri. Ela diz que primeiro eles têm que ir para Edo. Ele recai a ilha, mas mesmo ansioso ele releva. Sajiri conta algo completamente que o homem continuou narrando até o fim, mesmo após estar sem cara, foi tomada pelo medo e a dúvida. Seu colega percebeu isso, dizendo que decidiu. Após terminar outro serviço, o mesmo colega pede para ela após a decapitação. Então ela vê que o medo pesa suas teriam se dirigir ao Shogun, o que deixa eles bem putos, fazendo até eles analisando os condenados, identificando diversos assassinos e maníacos, mas esperava que ele fosse um pouquinho mais alto e mais forte, e não tão meia boca. Sajiri percebe o relaxamento era real. Ele tem quase certeza que o Elixir realmente existe, mas não sabe se está que sustente elas. Ao remover as suas cordas, ela briga com ele por isso ser. Ele obedece, mas é atingido por uma bola de ferro gigante. Quem atirou foi o Tortuoso. Anou. Sajiri explica que ele é um monge guerreiro que se apaixonou por um samurai muito baixo. O arremessador de bola quer a atenção do Gabimaru. Ele realmente está tentando. O coraçãozinho fofo dele, por fim ele quebra a espada dela e pede para ela parar de... Ela realmente acha que vai vencer ele com um pedaço de bambu. Matar ela vai ser doloroso, pois no fundo ele se importa. Os sonhos dele, ela se encontra totalmente dominada. Gabimaru é que ele está lutando contra algo, como se ele não quisesse realmente matar, enganado por aqueles que o criaram. Ele pode sim sentir emoções, inspirada a encarar os seus próprios sentimentos, mesmo se sentindo rude, mesmo Senta querendo compartilhar todas as informações que possui. Enquanto isso, vemos a história de Toma, um homem infiltrado no clã Yamato que os encaravam. Toma admira seu irmão por conseguir se adaptar a situações muito facilmente, deixá-lo para trás, mas ele retorna com uma arma de monstro, graças a Dirano dos momentos que era apoiado pelo seu irmão. Mesmo ele chorando por não vai impedir eles de viverem do jeito que querem, mas antes disso precisam eliminar todos os monstros e todos os que restaram são fortes ameaças. Sajiri acorda para uma caverna segura, longe dos insetos. Ela foi envenenada pelas concluem que os monstros são muito irreais para serem naturais. Percebe algo interessante, as criaturas que sobrevivem sem estudar melhor os monstros. Enquanto isso, Genji fala para Sion, através dele. Tenza se mostrou muito gentil e justo. Entendendo que se tratava de Sente, ele buscou formas de libertá-la. A culpa ainda o persegue por não saber se deve morrer por ter exposto a vila ou viver parado no lugar e desiste de fugir, por entender que se tratava de uma punição. Discorda e continua lutando para mantê-los vivos. Mesmo sem entender, acabam voltando para a ilha e descobrem que toda a correnteza da região vem de volta para ela. A correnteza de saída terão muitos problemas. Além disso, os são diferentes e a montanha de barcos pode estar cercando ela também. Eles conseguiram voltar. Então existe uma saída. Eles os insetos. Ela não esperava por essa pergunta e responde que está melhorando. E lhe diz que a deve um favor por ter ajudado ele a tomar uma decisão, agir por impulso, e decidiu viver com sua esposa e não vai fugir. Cada um que tentar impedi-lo vai ser derrotado. Sajiri diz que ele é muito forte e ele responde que ela é mais. Ela possui uma combinação de corpo, mente e alma perfeitos e demonstrou isso no dia seguinte. Genji nota que no final das contas ninguém os atacou e os monstros parecem não agir de noite. Ele pergunta ir embora, mas ela diz que não vai. Ele fica incomodado e insiste dizendo que vai conversar com o Shogunato e tá tudo bem. Mais uma vez, ele afirma que matou 2 amigos dela e começa a raciocinar com mais clareza os golpes, e Sajiri percebe que uma mera palmada do Colosso já causa muito estrago. Ele se é a única opção. Gabimaru está distraído enquanto conversa. Levar outro soco, a Sajiri intervém. Ela lembra de todos os
ensinamentos que já recebeu. Equilíbrio excepcional. Senta diz que ela está no 11º ranking, decidido pela capacidade de liderança. E infelizmente ela por ser mulher. Genji percebe que em termos de habilidade ela não possui. Ele pula na frente bem na hora que ela lança um soco extremamente forte. Mesmo tendo aparência humana, ele duvida valer, mas fará se for necessário. Depois disso a criança começa a chorar, o que deixa ele com pena. Ela é apenas uma criança normal, e Sajiri nota isso. E Uruziha fica indignado contra o monstro bizarro. Enquanto estão tentando acalmar a criança, o monstro fala para eles dela. Então ele levará eles para a vila e contará sobre o Elixir. Os não falam, mas eles são convencidos após o monstro dizer que na vila tem banho quente. Sainha. Ao chegar na vila, eles notam que tudo está destruído. O monstro, ao questionar se o monstro sabe se não é uma invenção ou se ele já viu pessoalmente, ele responde. Assim ele não duvidará mais das suas palavras, pois os gurus celestiais informações não resultarão em nada, já que os gurus são seres imbatíveis a batalha da vida, viver com harmonia e honestidade. Nos explica que Xion é seu mestre e o ensinou a manejar a espada. O dele foi medíocre, e contra oponentes desse nível, Tenza deve se... Até nessa situação, ele banca o professor, mas mostra estar feliz pelos doentes. Ele encontra diversos monstros que estão cantando. Eles parecem ser inofensivos, já que não se mexeram ao ele não agir com emoção. O Orai é a única região paradisíaca da ilha. Tu foi totalmente sucumbido. Ele se depara com um portão feito por humano. Um guru aparece. Mesmo parecendo uma humana, ele sabe que começam a batalha, e a velocidade do Gabimara é incomum, bem mais rápido que anteriores. Ao usar a sua habilidade de ardor devoto, realmente morreu, e abaixa a guarda. Ela troca sua forma e usa esse poder desconhecido, e se defender não é derrotada por um humano, e de repente o seu... Então a Uruziha se sente mais segura aí, já que ele sabe atravessar as... E Sajiri também se mostra muito curiosa. O Hoku explica que os gurus eles conversando sobre a preferência de gênero, enquanto uns preferem, pois já derrotaram inúmeros Shoshin. Um deles julga a incompetência vai derrotá-los para obter o Elixir da vida, mas fazer isso só machucar mais. Mas ele nota que Lâmina também está com a parte de interrompe a discussão dizendo que é inútil. Após o Lâmina discordar, diz ainda mais nesse estado. Lâmina testa ele e diz nega por não querer ver nenhuma outra vida jovem morrendo em sua frente. Sozinho, não precisa esperar ela ficar habilidosa, mas ela incede e explica para ela o conceito de ondas. Todo tipo de energia prende o cabelo. Quem se atenta às ondas adquire uma ótima cintilas. É preciso organizar a mente, nem violento demais, nem calmo demais, forte e permitindo que o indivíduo resista uma força maior que a sua própria, mas ainda falhe em usar o tal corretamente, o que lhe deu novas habilidades. Além disso, ele deixa claro que para ele só uma coisa importa, seu instinto de caçar e matar. Enquanto a Norugai deve cortar as flores do Senta para atrasar a transferência, que nessa ocasião não há nada que possa ser feito para salvar o gordinho. Pode ajudar nessa situação. A batalha do chão está tão intensa que, olha, eles conseguem descer o cacete no bicho, que está sem ferocidade. Arrependido de ter fugido no momento da morte do Tenza, ele está repleto de ódio e frustração. Ele nunca vai se perdoar por isso, mesmo quando seu inimigo morrer. Mas ao chegar perto, o chão, que por ser uma planta, seu núcleo agora é no óvulo, que fica entre as pétalas, onde espadada, finalmente a criatura morre, com um sorriso no rosto. Então, ele esperou 1000 anos por sua morte, e diversas flores se espalham pelo lugar, pelo chão, e claramente lhe resta pouco tempo. Sajiri tenta buscar uma solução, friamente a usa demais. A última bandagem deve ser usada no Xion. Ninjas são seres práticos, que sabem a diferença entre o sofrimento e tudo o que aconteceu. Ele só sabe que todos deveriam ficar longe daquela ilha. Ela não é Daniel Shugen. Ele fala que o Jika deve estar exausto da viagem e escolher os membros mais adequados. Os dois saem do... Shugen estava com ele e Jika sabia que não ia dar em nada e realmente não dá de um samurai, e não vai aceitar esse tipo de comportamento. Por fim, Jika pede desculpas. Seu irmão está atuando no lugar de Aizen. Não pode deixar que querem enviar mais ninjas de Yagakuri. Durante a seleção dos novos enviados para a ilha, os Yagakuri decidiu escolher os 4 ninjas restantes. O chefe deles, assassino dos pais, vai para a ilha dentro de alguns dias, mas ele se recusa, nem por um cacete vai voltar para lá. Já estão no 3º e nada ainda. E não foi apenas ele que sumiu. O Tenza, Kishu, a Sajiri, todos os outros conversarem esses assuntos ali. O homem esqueleto pede desculpas por isso, mas ele diz que é bem impressionante. Treinar movimento e respirar a hora. Depois de oferecer para ele, ela percebe que esqueceu de adicionar a coisinha brilhante. Sabe onde estão e é muito perigoso ficar ali. Devem sair logo pelos portões. Acha a roupa linda. Xion sabe que não dava para ficar ensanguentado daquele jeito. E a Norugai diz que o objetivo é encontrar Gabimaru e a Mei. E o objetivo do Gabimaru é encontrar o Elixir da vida. Por reagrupar, devem fazer isso fora
fora dos portões. Quando Sajiri põe algo na cabeça, ninguém tira o Gabimaru sobre sua esposa. Enquanto isso, seu grupo está caminhando e está vendo nenhum sinal ainda. A Mei diz que, cara, não é mentira. Parar de imitar o jeito que ele fala. Enquanto isso, Gabimaru está refletindo o que pode fazer. Sua memória ainda, por isso, quer saber por que foi enviado para lá. Mesmo assim, não consegue se lembrar de Nasa, Shobei e seu irmão, que pergunta se eles também chegaram de bar. Segurava e chuta Gabimaru. Lâmina diz que Shobei manda muito. Toma fala que não vai rolar. Gabimaru pula em cima de Shobei e quebra seu pescoço. Achando que sai mordendo tudo, que nem um animal. Lâmina acha justo focar no Hinata, acha que ele tem um bom potencial, mas falta a pista que Shobei vive lutando em seu lugar. O rostinho usou, por isso ele também se recusa. Além disso, tem amigos. Todos os bandidos do seu bando eram mero. Seu irmão são um só. A empunhadura e o centro de gravidade no campo. Isso preocupa Lâmina. Mesmo assim, fala na cara do Tomoa batalhando. Gabimaru apela pro seu poder de chamas. E valor. Gabimaru não tem o que perder, mas Shobei tem. Quem percebe que Shobei mudou sua forma. Toma nota que seu irmão